Nascido em 30 de junho de 1968 em Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Phil Anselmo é um dos vocalistas que mais tem dado o que falar dentro do metal, não apenas pelo seu trabalho na música, mas também pela sua personalidade e pelas histórias que viveu ao longo de sua carreira. Desde muito jovem, ele se aproximou do heavy metal, sendo o Judas Priest uma de suas grandes influências, o que o motivou a aprender a cantar e desenvolver um estilo próprio. Graças a isso, ele participou de algumas bandas quando era bem jovem. Aos 14 anos, junto com um amigo, ele queria pregar uma peça em sua irmã, iniciando um pequeno incêndio em casa. Aparentemente, a intenção era que fosse algo controlado, mas as chamas se espalharam, queimando móveis e boa parte da casa, que precisou ser restaurada. Sua mãe ficou sem falar com ele por um tempo, e enquanto os reparos eram feitos, ele viveu na casa de um amigo. Aos 16 anos, ele se mudou e começou a trabalhar em um barco de camarão, onde seu padrasto trabalhava no Golfo do México, uma época que ele lembra com prazer, pois teve a oportunidade de ver muita vida marinha de perto. Durante a década de 80, ele fez parte da banda Reason White, que era muito influenciada pelo Judas Priest. Embora tivessem músicas próprias, tocavam vários covers dessa banda. Em 1987, fez uma audição para a banda Pantera, que na época tinha um estilo glam. Os membros ficaram impressionados com sua capacidade vocal e o escolheram como novo vocalista. A banda continuou com uma estética voltada para o glam, mas musicalmente começou a endurecer seu som, como pode ser ouvido no álbum Power Metal de 1988, com um estilo heavy, riffs pesados e uma voz potente, caracterizada por notas agudas. Phil Anselmo trouxe um estilo vocal agressivo, influenciando a banda a passar por uma mudança radical e desenvolver um som autêntico, influenciado pelo thrash metal. Em 1990, lançaram o álbum que os lançou para a fama, intitulado Cowboys from Hell, que os separou completamente de seus primeiros trabalhos. Alguns anos depois, lançaram o álbum Vulgar Display of Power, considerado um dos primeiros álbuns de groove metal, consolidando a banda como uma das mais importantes do gênero. A banda alcançou grande popularidade e muitos a viam como uma das herdeiras do heavy metal, destacando-se entre a onda de propostas musicais alternativas que surgiram na época. No meio da década de 90, tensões surgiram na banda devido ao abuso de drogas e álcool por parte de Phil Anselmo, causando muitos problemas. Em junho de 1994, agrediu um segurança que impedia algumas pessoas de subirem ao palco, sendo acusado de agressão e foi obrigado a pagar uma fiança de $5.000 e cumprir 100 horas de trabalho comunitário após se declarar culpado e pedir desculpas em um tribunal. Durante um concerto em Montreal, em 1995, fez um discurso considerado racista, afirmando que o rap induz a matar pessoas brancas, gerando polêmica, mas ele afirmou que estava muito bêbado na época e não sabia o que estava dizendo. Suas adições o afastaram do grupo. Ele afirmou que consumia drogas devido a dores nas costas, causadas pelos movimentos agressivos no palco. No entanto,
Sua dependência chegou a um ponto crítico em 1996, quando foi encontrado inconsciente em seu camarim devido a uma overdose de heroína. Clinicamente declarado morto por 5 minutos devido à parada cardiorrespiratória, foi revivido pelos paramédicos. Após se recuperar, afirmou que tinha injetado uma dose letal de heroína e que isso foi um sinal para ele parar de agir de forma irresponsável, já que sua vida não podia depender dos outros, como se fosse uma criança. No entanto, segundo as declarações de Vini, as coisas com Phil Anselmo estavam ficando cada vez mais complicadas e aos poucos eles foram se distanciando dele. Inclusive, o vocalista chegou a pedir um ônibus de turnê só para ele, e às vezes eles se encontravam apenas antes dos shows, sem saber qual faceta da personalidade de Phil iriam encontrar, alguém amigável ou um sujeito que nem sabia onde estava, devido aos excessos. Apesar disso, a banda continuou trabalhando e, além de ser membro do Pantera, fazia parte das bandas Down e Superjoint Ritual. Após várias turnês marcadas pelo distanciamento dos membros, a banda teve uma pausa em 2001, após os ataques de 11 de setembro, que os obrigou a cancelar a turnê que estava em andamento. Finalmente, o Pantera se dissolveu em 2003, já que as tensões haviam chegado a um ponto insustentável e decidiram não continuar. Vinnie Paul e Dimebag Darrell afirmaram que Phil Anselmo havia negligenciado a banda para se concentrar em seus outros projetos. Segundo o baterista do grupo, Phil havia prometido que não faria turnês com suas outras bandas enquanto o Pantera estivesse inativo, mas isso não aconteceu e o vocalista continuou trabalhando, o que eles consideraram uma quebra de palavra. Contudo, segundo Phil Anselmo, isso foi feito de comum acordo. A separação não foi amigável e algum tempo depois, Phil Anselmo fez declarações das quais se arrepende até hoje. Em 2003, em uma entrevista para a revista Metal Hammer, ele disse que Dimebag Darrell merecia levar uma surra, embora depois tenha afirmado que fez essas declarações de forma irônica. No dia 8 de dezembro de 2004, o guitarrista foi assassinado durante um show, sendo este um dos acontecimentos mais trágicos da história do metal. Phil Anselmo se mostrou muito arrependido pelo que disse, mas Vinnie Paul não acreditou, chegando a culpá-lo indiretamente pela morte de seu irmão, alegando que suas declarações poderiam ter incitado o agressor a cometer o crime. A notícia deixou Phil Anselmo bastante abalado, e ele não foi autorizado a comparecer ao funeral, a pedido da família de Dimebag Darrell. O vocalista afirmou que se arrepende de não ter comparecido, pois considerava Dimebag como um irmão e lamentou não ter podido se despedir da forma correta. Ele também culpa a imprensa do heavy metal como os verdadeiros responsáveis pela separação do Pantera. Após esses eventos, Phil Anselmo mergulhou em uma forte depressão e se afastou dos palcos por um tempo. No mesmo ano, ele se separou da sua ex-esposa, Stephanie Weinstein, e pouco tempo depois casou-se com Kate Richardson, sua atual esposa. Ao longo de sua vida, Phil Anselmo fez parte de vários projetos musicais de estilos distintos, desde o hardcore até o black metal. Em alguns casos, além de ser o vocalista, ele também tocava guitarra. Um dos projetos que mais gerou expectativas foi a banda Abon, que contou
com a participação de Satyr do Satyricon e Fenris do Darkthrone. No entanto, segundo Satyr, a dependência de drogas de Phil Anselmo foi a principal razão pela qual a banda não continuou. Satyr relata que, quando se reuniam para gravar, Phil Anselmo saía do estúdio e não retornava, sendo encontrado depois completamente drogado, o que fez Satyr decidir que não podia continuar perdendo tempo, pois viajava de muito longe e seu objetivo não era lidar com esse tipo de situação. Por sua parte, Phil Anselmo reconhece que arruinou o projeto e admite que, se não fosse por sua adicção, talvez tivessem feito algo grandioso. Além de seu papel como músico, Phil Anselmo também atuou como produtor e possui seu próprio selo discográfico, onde lançou material de seus projetos musicais e apoiou algumas bandas. Um dos incidentes mais polêmicos de sua carreira ocorreu em 2016, durante um show tributo a Dimebag Darrell, no qual Phil Anselmo fez a saudação nazista e gritou a frase "White Power". Inicialmente, ele disse que tudo não passava de uma piada relacionada a um vinho branco que estavam bebendo e que as pessoas estavam sendo muito sensíveis a esse respeito. No entanto, o vídeo viralizou e vários fãs e artistas repudiaram tal ato, considerando-o racista. Phil Anselmo pediu desculpas novamente e reconheceu que sua atitude não foi correta, pois, com esse gesto, ofendeu vários de seus amigos, que são judeus e de diferentes etnias. Ele garante que não é racista e que as pessoas que falam dele, na verdade, não o conhecem e se aproveitam de suas ações para ganhar notoriedade. Essa notícia gerou bastante repercussão entre os seguidores do metal, mas não é nada novo na carreira do músico, que desde os anos 90 já era acusado de racismo devido a algumas letras que na época foram escritas de forma provocativa. Além disso, Phil Anselmo já havia feito esse gesto anteriormente, em 2001, durante um show e em um programa da MTV, transmitido em 1994. Um fã do grupo também foi visto fazendo o mesmo sinal. Phil Anselmo se define como uma pessoa amigável e de bom coração, sobre quem a mídia falou mais do que deveria, afetando consideravelmente sua imagem. Ele afirma que assume seus erros e, com toda honestidade, tem mostrado arrependimento. Apesar disso, sabe que as pessoas continuarão a julgá-lo, mas ele se descreve simplesmente como um louco pela música e não se considera alguém realmente polêmico. O Pantera voltou em 2022, depois de mais de 20 anos parado. Eles se reuniram com o Phil Anselmo no vocal e Rex Brown no baixo, mas como Dimebag Darrell e o Vinnie Paul já faleceram, chamaram o Zakk Wylde para a guitarra e o Charlie Benante do Anthrax na bateria. Essa nova formação saiu em turnê e foi a primeira vez que a banda voltou à ativa em 2 décadas. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!